vontade, pastor. Obrigado, Eduardo. Glória a Deus. Bom dia. Você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Você pode sentar, querido, por gentileza. Muito feliz de estar aqui com vocês essa manhã, essa conferência Roots. Eu gosto do tema. Muito privilegiado de estar aqui. Eu agradeço demais o convite. Obrigado, pastor, por permitir estarmos aqui. E Jimmy Cruz, não é, pastor? Eu lembro do Nick Cruz, maravilhosa história. Jimmy Cruz, obrigado, privilégio, né? Alex, diretamente pelo convite. Eu trago os abraços dos meus pastores, pastor Marciano, pastor Luciano Subirá. É um privilégio estar com vocês aqui. E eu trouxe, antes de começar, eu trouxe alguns materiais. Eu sempre trago materiais do pastor Luciano, os materiais da Orvalho também, para você, se você quiser ter acesso. Eu não vou falar porque são muitos títulos, mas poucas unidades de cada título, mas eu queria tentar, esse é o último do pastor Luciano, o Caminho da Obediência, como viver a verdade que cremos e pregamos. Esse livro aqui surgiu de uma conversa do pastor Marciano, do pastor Luciano, e o pastor Marciano estava falando, né, como ele se sentia agraciado por tudo que estava acontecendo na vida dele, lá no Alcance. E o pastor Marciano falou assim, mas tudo isso é graça de Deus. E o pastor Luciano falou para o Marciano, os outros pastores, outras igrejas não têm graça de Deus? Aí o Marciano falou, tem. Eu falei, então não foi só a graça de Deus. Com certeza sem a graça de Deus não seria nada. Mas foi a correspondência à graça de Deus, foi a reciprocidade à graça de Deus, foi a obediência à vontade de Deus. E aí tem esse livro, O Caminho da Obediência, como ver a verdade que cremos e pregamos. Também tem o livro do Isa, meu irmãozinho, Vimos e Ouvimos. Esse livro é maravilhoso, vai despertar no seu coração a incumbência da pregação. Como ele mesmo diz, não existe cristão mirim, todos fomos chamados a sermos testemunhas de Cristo. O livro da Lenara Padilha também, para jovens, meninas solteiras, noivas, namorando, né? E se você tem uma filha ou pretende ter, esse livro é uma bênção. Primeiro o escudo, depois o buquê, né? Decisões que importam antes de amar. Esse livro tem realmente ajudado muitas meninas a entenderem, se apaixonar por Cristo primeiro, antes de entregar seu coração para qualquer outra pessoa. Então eu super recomendo. Todos eles estão a 25. Depois, vai ter o QR Code do Pix lá. Mas eu acabei esquecendo a maquininha. Depois, quem precisar passar o cartão no meu celular, dá para passar em 12 vezes sem juros. R$25 esses livros. E os maiores, o último do Luciano e o Como Flechas, 35. O restante tudo 25. Mas se você não tiver dinheiro nenhum para comprar, pode falar com a gente também, que você não vai sair daqui sem poder ter um material para abençoar a sua vida, porque o nosso desejo é que você tenha acesso a isso. Não é fazer dinheiro com isso. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus? Amém. Tem alguém com fome e sede de Jesus ainda? Glória a Deus. Eu queria te convidar, por gentileza, a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 11, versículo 1. E eu quero muito contribuir com o que vocês estão construindo aqui. O tema é enraizados, né? O tema é raízes profundas. Mas eu também quero falar sobre não só raízes profundas, mas principalmente o propósito de Deus para todos nós, seus filhos. Apocalipse capítulo 11, versículo 1. Último livro da Bíblia. Revelação a João na ilha de Patmos. Diz assim, Apocalipse capítulo 11, versículo 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, levante-se, vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Se você puder fechar seus olhos mais uma vez. Pai, essa é a sua palavra, nós amamos a sua palavra, nós queremos dizer, Senhor, que nessa manhã nossa mente está alerta, o nosso coração está aberto a receber a semente incorruptível da sua palavra. Que ela possa encontrar, Senhor, uma terra fértil que valorize, que protege, que cuida daquilo que é valioso, Senhor. Nada é mais valioso do que o teu direcionamento, nada é mais valioso do que a sua presença, nada é mais valioso do que vivermos a plenitude daquilo que fomos chamados, Senhor, a comunhão contigo e também, Senhor, a crescimento e amadurecimento, a imagem do seu Filho Jesus, que a sua vontade é essa, que nós sejamos conforme a sua imagem,
conforme a estatura do varão perfeito. Nós queremos, Senhor, declarar que nós amamos Sua presença mais do que tudo e nós queremos que o Seu Espírito nos transforme nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, o título dessa mensagem é uma medida alcançável, porque quando a gente fala sobre estar enraizados, né, edificados em Cristo, nós poderíamos falar de Colossenses, mas vamos deixar talvez para outra pessoa ministrar a respeito de Colossenses. A gente precisa entender o propósito do porquê nós estamos aqui, porque o Senhor nos chamou, qual é o propósito de estarmos em comunhão com o Senhor na igreja de Jesus. E o propósito é muito além de sermos salvos. O propósito final realmente é comunhão, é reconciliação. O propósito é uma intimidade ininterrupta, que o desejo de Deus, a vontade dele é que nós possamos, né, a reconciliação significa voltar ao conselho de Deus. Mas o desejo, eu gosto de dizer que o desejo de Deus, que é um pai, não é só ter filhos, mas também ter muitos filhos, amém? Mas o desejo dele, obrigado, Eduardo. O desejo dele não é só ter filhos e nem só ter muitos filhos, mas o desejo de Deus é ter filhos maduros. Porque o amadurecimento, ele revela o propósito de algo que está bem enraizado. Porque algo estar bem enraizado fala sobre realmente estar alicerçado e firmado, mas estar enraizado fala sobre frutificação. Jesus fala aos seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para que vocês vão, deem fruto e o fruto de vocês permaneça. Ele também disse aos seus discípulos que nisso vocês glorificarão meu Pai, no fato em que vocês darão muitos frutos. Então a gente pode falar sobre a necessidade, vocês vão ouvir aqui, a necessidade de estar alicerçados e enraizados. Mas o propósito final é a frutificação. E a frutificação fala principalmente sobre o sabor de Cristo na sua vida, a vida de Deus. Jesus fala: pelos frutos conhecereis. Ele não está falando sobre atitudes necessariamente apenas, porque se fosse apenas atitudes, os fariseus tinham atitudes religiosas muito mais excelentes do que outras pessoas. Quando Jesus fala sobre os frutos conhecereis, ele está dizendo que é como se você não estivesse vendo nada e você pega o fruto dessa árvore, quando você morde, é provar, é comprovar. Tem o sabor de Cristo. Você está comigo? Mas a gente precisa entender que essa árvore, para ela poder frutificar, ela não só tem que estar enraizada e alicerçada num lugar, que é Cristo, mas ela precisa também amadurecer. O processo de amadurecimento da caminhada cristã, para muitas pessoas, em muitos lugares, ele foi perdido essa consciência. Como se a salvação fosse um ato unicamente exclusivo de uma única vez, e é de fato, mas a santificação progressiva, ou melhor, a amadurecimento, essa jornada de caminhar a caminhada cristã, não só a porta estreita, mas o caminho apertado. A gente às vezes deixou de falar sobre o processo da caminhada cristã, do caminho apertado, que é tão importante porque é a maneira como Deus trabalha na nossa vida, como nos processa, como nos faz crescer e amadurecer. Essa mensagem surgiu de um dia o pastor Luciano pregando com muita graça, e eu lembro que eu olhei para ele com admiração e falei: Deus, essa graça, isso que o Senhor chamou, só para ele, é só para ele ou tem acesso a todos nós? Poder te conhecer nessa profundidade, poder entender a palavra de Deus nessa profundidade. Ou o Senhor escolheu ele para isso e nós não temos lugar nisso. E o Espírito Santo me levou a esse texto e me falou sobre uma medida alcançável. A gente acabou de ler Apocalipse 11:1, nessa visão de João na ilha de Patmos, que um anjo dá um caniço, uma vara de medir para João. Eu não quero entrar na parte escatológica, falar sobre a interpretação do que isso poderia significar. Mas eu quero pegar um princípio desse versículo, trazer uma verdade e a gente poder discorrer isso. Diz que essa vara que o anjo deu para João era para medir o santuário de Deus, o santuário que está no céu, o altar e os adoradores que adoram nesse altar. Talvez na sua Bíblia, se for a NVI, vai dizer que o anjo falou para ele contar, mas se você procurar todos os comentaristas bíblicos, eles entram em comum acordo que essa vara de medir era tamanho. A mesma vara era um tamanho para medir o tabernáculo, o altar e os adoradores. E o que eu quero trazer de princípio é que existe medida de adoradores. Porque se você pode medir algo, você pode distinguir algo. Porque se você não pudesse medir algo, ele seria igual.
Mas se você pode medir algo, você pode trazer distinção. Então o anjo pede para João medir o tabernáculo de Deus, medir o altar e medir os adoradores. Significa que existe medida de adorador. O nosso Deus é um Deus que mede. A gente vê isso na palavra de Deus repetidamente. Eu lembro que um dos primeiros versículos que me chamou a atenção foi Isaías capítulo 40, versículo 12, quando fala sobre a grandiosidade de Deus. E Isaías, ele faz essa pergunta, ele diz: quem é que mediu as águas dos oceanos na palma de suas mãos, na concha de suas mãos, e os céus de palmo a palmo? Quem é que colocou num terço de uma vasilha o pó da terra e pesou as montanhas e colinas? Falando sobre a grandeza do nosso Deus. Significa, já imaginou a grandeza de Deus, o Criador que mede a sua criação como um autor, é dono daquilo que está fazendo, como um construtor que sabe exatamente a medida daquilo que está construindo? Diz a palavra de Deus, Isaías 40, 12, que ele mediu a água dos oceanos na concha de suas mãos e o céu de palmo a palmo. Você não se alegra de adorar e servir um Deus grandioso dessa maneira? Mas ele não mede só a sua criação, a gente vai ver que ele mede, por exemplo, uma nação, a iniquidade ou a justiça de uma nação. Em Gênesis no capítulo 15, quando Deus se encontra com Abraão mais uma vez, ele faz uma promessa dizendo: Abraão, essa terra que você está pisando, eu darei você aos seus descendentes, mas não será no tempo agora, porque a maldade desse povo que vive aqui ainda não se encheu a medida. Toda vez que a maldade e a iniquidade de um povo enchia a medida, porque Deus também mede a iniquidade de uma geração, Deus derramava juízo, Deus derramava justiça. A gente vê isso acontecendo com o próprio povo de Deus. A gente vê que Jonas é enviado para Nínive. No capítulo 6 do livro de Jonas, ele está chateado com Deus, porque Deus não fez aquilo que havia dito para ele que talvez haveria de fazer, de trazer juízo. Quando Deus chama Jonas a primeira vez, se você ler o livro de Jonas, ele vai dizer: Jonas, levante-se e vai pregoa contra Nínive, porque a sua maldade chegou até os céus. Ou seja, a medida da geração de Nínive e a geração dos seus pais também havia se enchido. Deus também mede a iniquidade de uma geração, ou de várias gerações se acumulam. Mas Jonas no capítulo 6 está chateado, irado com Deus, com algo que eu e você nos alegramos hoje. Depois de 40 dias Jonas se rende. Primeiro ele não quer ir, você sabe da história, o profeta pródigo. Depois ele se rende à vontade de Deus. Ele vai até Nínive e ele prega a mensagem mais mal pregada que você vai encontrar nas escrituras. 6 palavras, numa frase curta. Jonas só falou uma coisa para Nínive: 40 dias e Nínive será destruída. Jonas não falou contra que Deus eles pecaram, Jonas não falou qual o pecado que eles haviam cometido, Jonas não falou nem o que deviam fazer a respeito disso, mas eles se arrependem, eles rasgam suas vestes, o rei jejua e manda o povo jejuar, os animais jejuam, e Deus se compadece, e Jonas está irado com Deus. E no capítulo 6 de Jonas, ele fala: viu, é por isso que eu não queria vir quando você me chamou a primeira vez, porque eu sei que você é bondoso, misericordioso, longânimo, tardio em se irar e te arrepende do mal que disseste que faria. Eu não sei você, mas eu me alegro desse Deus que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que ainda que a medida de iniquidade se encheu ao ponto de Deus derramar juízo, quando teve arrependimento, ainda teve mais graça e misericórdia que foi derramada. Glória a Deus por isso. Jonas, ele está chateado com uma coisa que eu e você nos alegramos hoje. É a graça e a misericórdia de Deus. Mas ele não mede só o pecado de uma geração, ele também mede indivíduos. Em Daniel, no capítulo 5, a Bíblia vai contar a história do banquete do rei Belsazar, quando ele chama os convidados e ele traz utensílios do templo do Senhor que o pai dele havia saqueado, quando Deus julgou o povo dele por haver enchido a iniquidade e a maldade, e eles foram levados até o cativeiro da Babilônia. O filho de Nabucodonosor, Belsazar, está fazendo uma festa com os utensílios consagrados ao Senhor, uma festa pagã. A Bíblia diz no capítulo 5 de Daniel que um dedo aparece escrevendo na parede, todo mundo fica apavorado. Chamam Daniel para interpretar. E a palavra que eu quero me atentar é a palavra tekel, que estava dentro dessa frase. E Daniel fala para o rei: rei, essa palavra tekel significa pesado foste na balança e achado em falta. Isso quer dizer que Deus não mede só a sua criação, Deus não mede só o pecado de uma geração, Deus também mede indivíduos, como fez com o rei Belsazar. Se Deus colocou Belsazar numa balança e a medida não foi correspondida, é porque era esperado que ele tivesse uma medida e que ele não correspondeu. Pesado foste na balança e achado em falta. Então Deus também mede indivíduos. A gente poderia ficar horas falando aqui, sabe, sobre Ezequiel, do capítulo 40 até o 43, é um anjo medindo a Jerusalém celestial. Zacarias, capítulo 3,
A gente pode ficar falando sobre Deus medindo várias coisas. Nosso Deus mede. Agora a pergunta é por que ele mede? Bom, a boa notícia é que ele também mede os adoradores como nós lemos, mas ele não mede os adoradores para aprová-los ou reprová-los. Porque se Deus medisse os seus filhos para aprová-los ou reprová-los, eu não sei você, mas eu estaria perdido. Porque se o padrão de medida de Deus é a estatura do varão perfeito, como diz em Efésios capítulo 4, eu comparado com a estatura de Cristo, eu estou muito em falta. Bondoso, misericordioso, longânimo, manso, compassivo, dadivoso, generoso. Eu estou no processo de santificação progressiva, deixando para as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo que é Cristo, mas eu não cheguei até lá, como o apóstolo Paulo também dá testemunho disso. Então, diferente dos que estão lá fora, quando ele mede seus adoradores, se ele não mede para reprovar, ele mede para quê? Bom, 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo vai explicar sobre algo que Deus vai comprovar, ou ele vai contabilizar, ou ele vai medir. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo está repreendendo a igreja de Corinto, que ele ganhou para Jesus, ele instituiu a igreja em Corinto, mas ele foi fazer as viagens missionárias. No meio do tempo disso, foi chegando outros mestres, Cefas, Apolo, e começou a ter divisões entre eles. Eu sou do time de Cefas, Pedro, não, eu sou do time de Apolo, não, Paulo é o melhor. Então quando ele escreve 1 Coríntios, ele começa a repreender, dizendo, olha, vocês demonstram ser carnais por causa das dissensões que há entre vocês. Não interessa quem é que plantou e quem é que regou, o que interessa é que Deus dá o crescimento. Então o apóstolo Paulo continua falando sobre esse fundamento que é Cristo, que eu lancei como sábio construtor. Ninguém pode lançar outro fundamento, ou seja, enraizados apenas em Cristo. Não há outro fundamento ao qual nós podemos estar enraizados a não ser Cristo. Mas o apóstolo Paulo continua, mas sobre esse fundamento, cada um veja como constrói. Esse cada um veja como constrói, é cada um contabilize ou quantifique ou meça como o que está construindo está ficando, ou com o que está construindo. E ele diz, porque se está construindo de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno, de palha. O apóstolo Paulo fala sobre 6 tipos de materiais, do qual podemos construir sobre esse fundamento que é Cristo. Construir fala sobre edificar, fala sobre crescer. E lembra que a gente falou no começo? O objetivo do amadurecimento é frutificar. Ele está falando, veja cada um como constrói. Não é como o outro constrói, é como cada um constrói. De ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno, de palha. O material nobre para o material menos nobre. O apóstolo Paulo está falando sobre o cuidado daquilo que estamos construindo para o Senhor. Ora, construir algo, edificar algo de ouro, não é o mesmo de edificar algo de palha. Não leva o mesmo tempo, nem o mesmo esforço, nem é necessário os mesmos recursos. A gente poderia ficar horas falando sobre o que isso poderia significar, mas eu vou jogar para você talvez meditar na sua casa. Mas acredito que ele está falando sobre legado, aquilo que perdura. Uma casa de ouro, um palácio de ouro pode durar gerações, mas uma de palha, male uma geração dura. Sobre aquilo que nós estamos construindo, ecoar para algo que seja eterno. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo, cada um veja como constrói, se de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, feno, palha, porque o dia do Senhor revelará a obra de cada um, porque será aprovada pelo fogo ou está sendo provada pelo fogo. Se permanecer a obra, receberá recompensa. Ele está falando de galardão. Se não permanecer, sofrerá dano, mas será salvo como através do fogo. Nós não estamos falando de salvação aqui. Nós estamos falando de recompensa. Você está comigo, amém? Nós que somos filhos de Deus, sobre o fundamento que é Cristo, enraizados e alicerçados nele, temos o dever de crescermos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Mas a qualidade desse amadurecimento, ou desse crescimento, essa medida de adorador, não será igual para todo mundo, não porque Deus determinou que assim fosse, mas segundo a correspondência do coração de cada um. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1, o apóstolo Paulo fala, como justos cooperadores da obra de Deus, eu rogo a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. O que é receber em vão a graça de Deus? Bom, é estar alicerçado na rocha verdadeira, na oliveira verdadeira, na rocha que é Cristo, mas não corresponder a tudo
o que esse solo, essa rocha, esses nutrientes têm para oferecer, para que eu me torne uma árvore frutífera. Receber em vão algo é receber algo e não utilizar da melhor maneira aquilo que você recebeu. É como se você recebesse um iPad de presente, mas você usasse para prender a porta para que o vento não feche. Você está usando de maneira vã, você está usando de maneira inútil. Agora, se Deus não mede os seus adoradores para aprová-los ou reprová-los, por que Ele mede? Bom, esse é o primeiro ponto. E eu vou acelerar aqui, porque eu me empolgo com essa mensagem. Tem muitos versículos que saltam a cabeça. Você gosta de Bíblia, amém? Ah, eu amo a Bíblia. Mas o primeiro ponto é que Deus mede os seus adoradores, porque Ele quer encher com a sua glória. Isso é maravilhoso, porque é como um oleiro que faz um vaso, e ele faz um vaso com o desejo de encher aquilo para o qual criou com um propósito específico. Deus, ele deseja derramar da sua glória. Nós estamos falando de medida, Deus quantifica, Deus calcula algumas coisas. Mas tem uma coisa que Deus não mede. E a palavra de Deus diz em João no capítulo 3, que Ele não nos deu o seu espírito por medida. Tem uma coisa que Deus não dá por medida, o seu espírito. Significa que Ele derrama tudo. Agora, nós recebemos tudo? A resposta é não. Ele deseja encher com a sua glória, mas a capacidade de receber de cada um, ela é diferente. Na parábola dos talentos, em Mateus no capítulo 25, do versículo 14 em diante, se você lê na sua casa, eu gosto muito dessa parábola, tem muita riqueza nela. Esqueça aquele que enterrou um, mas lembre-se que no final, aquele que recebeu 2 talentos e aquele que recebeu 5 multiplicaram proporcionalmente a mesma porção. Eles dobraram aquilo que receberam. Os 2 servos ouviram a mesma frase do Senhor: servo bom e fiel. Fiel foste no pouco, sobre o muito te colocarei. Os 2 receberam a mesma palavra do Senhor, mas receberam medidas diferentes. No final da parábola, você lembra que o Senhor pega e fala: tire aquele que tinha 1 e enterrou, e dê o que tem 10. E ele diz uma frase assim: porque aquele que tem, mais lhe será dado, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. A gente às vezes acha que ele está falando sobre o talento, mas ele não está falando sobre o talento. Porque como é que você tira o talento, no sentido monetário da parábola, de alguém que não tem? Aquele que tem, mais lhe será dado. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Como é que você tira algo de alguém se ele não tem esse algo? Ele não está falando do talento, ele está falando da capacidade de receber e administrar. Está comigo? Então, ele está dizendo, aquele que tem capacidade de receber e administrar, mais lhe será dado. Mas aquele que não tem capacidade de receber e administrar bem, até o que tem lhe será tirado. Isso significa que o nosso Deus, apesar de dar seu espírito por medida, ele não desperdiça nada. Ele deseja encher com a sua glória. O que significa ser cheio da glória de Deus? É ser cheio da sua virtude, do seu caráter, dos seus atributos no sentido de virtude mesmo, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. É revelar a face do Pai. Só um filho revela o Pai. Um filho faz o que vê o Pai fazer. Eu receber mais da glória de Deus é a vida de Deus em mim. Ora, a palavra de Deus, todo mundo conhece, a gente se anima muito, a gente fala sobre avivamento. Joel capítulo 2, todos vocês sabem de memória, que ele diz, uma profecia dizendo, nos últimos dias, o Senhor diz, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito, diz o Senhor, glória a Deus. Mas o que às vezes a gente não lê, é que no versículo 23, anterior a isso, o Senhor diz, filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida. Repete comigo, justa medida. Fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. O que ele está falando? Ele está falando que antes do derramar do maior avivamento que o mundo já viveu, ele diz que vai derramar as chuvas em justa medida. O que é uma medida justa? Bom, uma medida justa é uma medida adequada para o tamanho. É como se a gente fizesse um furo na parede para prender alguma coisa, uma televisão, por exemplo, e a gente fizesse um furo muito maior do que o parafuso que a gente tem para colocar. Essa televisão nunca estará ajustada, esse parafuso nunca estará ajustado, por quê? Porque o tamanho do buraco não é o mesmo tamanho do parafuso. Precisa ser exatamente na medida
para que fique ajustado. Quando Deus fala que derramará as suas chuvas em justa medida, Ele não está dizendo que Ele vai determinar o quanto cada um vai receber dessas chuvas, mas que cada um próprio determina o quanto vai poder receber e administrar. É mais ou menos assim. Existem algumas pessoas na igreja que falam: Deus vai derramar das suas chuvas, da sua presença, da sua glória, glória a Deus. E ele está assim, ó, com uma conchinha nas mãos, dizendo: eu estou prontinho para a chuva que Deus vai mandar. Percebe? Mas ele olha para o lado e tem um outro irmão que fala: é verdade, meu irmão, Deus vai derramar da chuva deles, e está segurando um balde. Percebe a diferença? Ele olha para o lado e tem um outro irmão que está falando: é isso aí, meus irmãos, Deus vai mandar a chuva dele, da sua presença, da sua glória, e ele está segurando uma bacia. Ele olha para o lado e tem um outro irmão que fala: é verdade, meus irmãos, eu não tenho dúvida que Deus vai derramar da sua glória, do seu caráter, da sua virtude sobre nós. E de repente a gente vê que ele está com uma pá e ele está cavando, é um buraco enorme. Você percebe a diferença desses todos? Eles estão esperando a mesma coisa, mas se preparando de maneira diferente. A palavra de Deus vai dizer que quando Deus livra seu povo do deserto, lá em Êxodo, aproximadamente 600 mil homens foram livres, homens de guerra. Fora mulheres e crianças. Imagina um povo com sede no deserto. Deus fala para Moisés a primeira vez dizendo: fere a rocha, porque dela vai sair água. Moisés fere a rocha. A pergunta é: como é que você dessedenta um povo de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, com água que sai de uma rocha? Quanto tempo isso leva? Qual é a logística disso acontecer? Eu imagino que talvez foi alguns pais de família com uma conchinha nas mãos. E no caminho, levando a sua casa, percebeu que não era o suficiente. O outro talvez pegou uma bacia, um balde, mas talvez teve pais de família que pensou: se Deus vai derramar da glória dele, da virtude dele, se Deus vai descedentar o povo dele, então eu não quero só o mínimo do mínimo. Eu não quero só o suficiente para mim, mais ou menos. Eu imagino um pai de família pegando uma enxada e fazendo um desvio de um caminho da água que saía até chegar na porta da sua tenda, numa lagoa que ele havia mesmo cavado. Percebe? Rafa, qual é o interesse que eu tenho de crescer e amadurecer para que Deus derrame mais da glória dele sobre a minha vida? Porque é maravilhoso receber mais da glória de Deus. Todos aqueles que se encontrarem comigo, eles vão perceber que eu estou transbordando de Deus. Não seria maravilhoso que minha casa pudesse desfrutar de um pai, de um esposo, a minha igreja pudesse desfrutar de um irmão, a minha escola, faculdade, de um colega de faculdade, um colega de trabalho que está transbordando da glória de Deus? Tem cura, tem libertação, tem palavra de sabedoria, tem conselho, tem a palavra da vida eterna, percebe? E, amados irmãos, a boa notícia é que é possível crescer. A gente não precisa esperar o ideal. Tem pessoas esperando o ideal para poder fazer algo para Jesus. Não, se a minha igreja fosse aquela igreja lá. Não, se os meus pastores fossem aqueles pastores que eu ouço no YouTube, meu Deus, aí eu ia voar. Eu ia ser usado por Deus. É isso que está faltando. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Você acha que teria sido incrível ter na sua igreja os pastores que a igreja do primeiro século teve? Eu acho que sim. Você imaginou você de repente ter uma crise de fé e de repente pedir aconselhamento para o pastor Tomé e ele falar: ô filho, eu sei o que é isso. Deixa eu te contar uma história. Você gostaria de num momento assim de desilusão, falar: eu vou desistir de tudo, eu acho que eu não aguento mais, eu acho que Jesus não vai me perdoar, ele não me ama mais. Você ir conversar com o pastor Pedro e ele contar para você de quando Jesus encontrou ele na praia uma vez? Não seria maravilhoso? Não seria maravilhoso você chegar e falar para o seu pastor que você está tendo crise de ansiedade e esse seu pastor falar assim para você: filho, eu ouvi o coração de Deus acelerar no momento da angústia, quando ele estava prestes a ir para o Getsemane se entregar na cruz. Não seria maravilhoso? Não seria maravilhoso as pessoas colocarem enfermos para a sombra do seu pastor passar e curar eles, como aconteceu com Pedro? O lenço do seu pastor, como Paulo, e curar as pessoas? Não seria maravilhoso? Seria incrível. Mas posso dizer um negócio para vocês? Ananias e Safira morreram numa igreja que ressuscitava morto. Tu não é a igreja e o pastor que você tem. Não é a condição ideal. O problema é que a gente não percebe que o mesmo espírito que estava com eles estava com a gente também.
Em João capítulo 1, versículo 16, o apóstolo João, quando está escrevendo o início do evangelho, ele diz: porque todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Ele não está dizendo alguns de nós recebemos, poucos de nós recebemos, ele está dizendo todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer é que eu não sei se você recebeu 5 talentos ou 2 talentos. Eu sei o seguinte, eu não sei quanto eu recebi. Eu só sei que eu sou parecido com Jacó. Se tu não quiser o que Deus tem para você, eu quero o que Deus tem para mim e eu quero o que Deus tem para você se tu não quiser. Dá mole para você ver se eu não pego. Por quê? Porque eu não quero viver essa vida, só um crente bonitinho de domingo à noite, falando assim, deixa eu bater o meu cartão de clube de Cristo aqui e tá tudo certo. Qual o mínimo que eu posso fazer para ser salvo? Não, cara, você já foi salvo. Agora você precisa o quê? Crescer em tudo, naquele que é cabeça, para frutificar em todas as coisas, para que ele seja tudo em todos. Como é que eu posso desfrutar mais de Deus? Como é que eu posso manifestar mais de Deus? Amadurecendo e crescendo. A boa notícia é essa, é que é possível crescer. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16 ao 18, se eu não me engano, em 2 Coríntios, ele fala isso, ele fala assim: portanto, amados irmãos, ainda que o nosso corpo exterior esteja a desgastar-se, a corromper-se, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de qualquer comparação, não nos atentando nós para as coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que vêm são terrenais e temporais, mas as que não se veem são eternas. Ele está dizendo que a gente não deve se atentar para aquilo que é passageiro, mas a gente deve ter como prioridade o foco naquilo que é eterno. E ele fala porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Nós estamos falando sobre ser cheios da glória de Deus mais e mais. Aumentar e expandir a capacidade que nós temos de receber. Como podemos fazer isso é a pergunta. Bom, talvez seja uma resposta. Por que a Bíblia diz que a glória de Deus pesa? Por que fala sobre o peso da glória de Deus? Talvez é porque tudo aquilo que pesa nos faz crescer. Imagina comigo academia, por exemplo, é um exemplo. Se você já foi para academia, no começo da academia, assim, é humilhante, não é? Você ir nos primeiros dias. Porque, assim, você se sente um fracassado na vida. Porque você não está mal e mal conseguindo levantar o peso do seu corpo. Ele fala meio assim, não, 3 de 12 agachamento. Aí você fala, agachamento é fácil. Quando você está no 6º agachamento da primeira série, você fala, meu Deus, sou pesado demais. E aí você olha para o lado, tem uma menina lá de 1,50 m levantando o seu peso, né, na barra, agachando, e você fala, que humilhação. Mas você passa por essa fase e você começa a progredir. Imagina quando você começa a academia, você tem um objetivo, você olha alguém levantando um peso, você fala, nossa, o meu desejo seria poder suportar esse peso. Imagina que você treina 6 meses, 8 meses, e você consegue levantar o peso que havia se proposto de levantar. Eu não consigo imaginar alguém, depois de levantar o peso que havia se proposto de levantar, soltar o peso alegre, comemorar, chegar na secretaria e falar assim, tudo bem, eu estou muito feliz, eu queria cancelar minha inscrição aqui na academia. Ele fala, por quê? Não, porque tudo que eu queria era conseguir carregar aquele peso, e agora que eu consegui, eu não preciso mais vir. Você imagina alguém fazendo isso? Por que não? Porque quando alguém consegue carregar um peso que antes não conseguia, agora ele quer fazer o quê? Carregar um maior, por quê? Ele é maluco? Não, porque quanto mais ele consegue carregar, mais ele vai o quê? Mas ele vai crescer. Quando foi que a gente não entendeu que espiritualmente era o mesmo princípio? Então, quando a gente está passando dificuldades, processos ou tribulações, a gente fica orando para Deus livrar a gente ou privar a gente disso. Quando é justamente o que o apóstolo Paulo está dizendo, que nos conduz ao amadurecimento. É o fato de sermos processados. Então, quando um irmão nos ofende na igreja, a gente quer que o pastor faça justiça, quando na verdade deveríamos nós exercer misericórdia. Porque alguém fazer justiça por nós é alguém resolver o problema e nos livrar de passar pela humilhação ou pelo problema de ter sido traído ou injustiçado. Quando na verdade é o processo de perdoar e amar. Se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Mateus capítulo 5, o sermão da montanha. Jesus está falando sobre a cultura do reino de Deus. Pronto.
Percebe? A gente vem na igreja e a gente está querendo que a igreja resolva nossos problemas. Mas é justamente na comunidade que a gente percebe que tem mais problema do que lá fora. Não, quando deviam ter me amado, me ignoraram. Pois é, talvez seja o processo de você se enraizar e entender que Cristo é o suficiente. Como é que o apóstolo Paulo pode terminar a sua carta de Timóteo escrevendo: todos me abandonaram, ninguém apareceu na minha defesa? No próximo versículo diz: mas que isso não lhe seja imputado. Que Deus não leve em consideração o fato de ter me abandonado. Você não está amargurado, chateado, Paulo? Ele diz não. Ele continua dizendo: mas o próprio Senhor apareceu e me confortou. Ele não me deixou só. Ele me livrou dos inimigos. E ele continua dizendo: e ele me conduzirá a salvo a seu reino. Como me conduzirá a salvo a seu reino? Você perdeu sua cabeça, Paulo? Ele está falando: não, vocês não entenderam o evangelho. O evangelho não é ser privado de passar pelo sofrimento. O Evangelho me salvou da minha autojustificação, da minha autocomiseração. O Evangelho me salvou da minha necessidade de reconhecimento, da minha necessidade de ser honrado, da minha necessidade de achar que eu preciso ser valorizado e amado. Eu já recebi tudo que eu preciso de Cristo, percebe? Agora nossas relações na igreja não são mais de troca, são de entrega. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que trocou. É isso que Ele fez? Você está comigo, amém? Pelo amor de Deus, sábado de manhã, não me deixe sozinho. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele trocou o filho dele. Foi isso que Ele fez? Não, o que Ele fez com o filho dele? Ele entregou, pronto, Ele deu. Então sabe por que a gente se frustra uns com os outros? Porque a gente está trocando mais do que dando. Porque se eu estiver dando, eu não espero nada em troca. Mas se eu estiver trocando o meu serviço por reconhecimento, se eu estiver trocando meu tempo por honra, se eu estiver trocando alguma coisa, esperando alguma coisa em troca, é claro que a mãe das frustrações é a expectativa. Que a gente achou que era isso, que a gente ia entrar num bar. Irmão, deixa eu falar um negócio pra você. É maravilhoso estar na arca de Deus, glória a Deus, mas na arca de Deus tem tudo quanto é bicho, cara. E é fedido às vezes, e tem bicho que morde, e é apertado, e esse barco balança e fica enjoado, e de repente o bicho vomita em cima de você. Mas é o único lugar que tem salvação, percebe? O nosso amadurecimento crescendo. Rafa, mas a glória de Deus vai pesar? Vai, porque o peso faz com que você cresça. Quer ver um outro exemplo de que o peso e a pressão faz você crescer? Imagina um oleiro fazendo um vaso. Ele vai apertando esse vaso. O oleiro, ele impele força naquilo que faz. Você já viu um torno, ele impele força. E ele está formando, até que de repente ele se barra que não tem forma nenhum. Ele começa a apertar e ele faz uma forma. De repente ele coloca uma mão dentro, uma mão fora e começa a humilhar esse vaso. E esse vaso que não tinha forma começa a expandir. Por que ele faz isso? Porque ele quer encher com a sua glória. Agora deixa eu dizer um negócio para você. Ah, Rafa, tá doendo. Eu nunca vi um oleiro usar luva. Para mim isso é muito simbólico. Para mim, um oleiro apertando um vaso é como se ele dissesse: as minhas digitais estão impressas nisso que eu estou fazendo, é meu. Fica tranquilo, eu estou apertando, mas é meu. Eu estou moldando, mas é meu. É a minha identidade impressa nisso. É a árvore enraizada em Cristo que denuncia os frutos que são de Cristo. Percebe? Então agora eu não venho mais na comunidade como quem vem receber, eu venho na comunidade como quem está entregando. Eu não venho como quem veio só ser cuidado, eu venho quem veio se entregar pelos irmãos. Percebe o caminho de amadurecimento? A igreja do primeiro século, o apóstolo Paulo e todos os outros que andaram com Jesus entenderam esse princípio. A gente sabe de memória João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus, isso é o que Ele fez por nós. Mas deixa eu te dizer o resumo do que Deus espera que você faça por Ele. É 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e nós também devemos dar a nossas vidas pelos nossos irmãos. Pronto. Pedro, você me ama? Amo, prova. Cuida das minhas ovelhas. Agora, se a gente achou que a igreja era só um lugar para se sentir bem, não é o cristianismo. Me perdoe te dizer isso. O convite de Jesus não é um voluntariado irresponsável. É um compromisso integral. Quem quiser ser meu discípulo, negue tudo que tem. Negue-se a si mesmo.
E me siga, tome sua cruz e me siga. Existe um caminho, o caminho de Cristo, e é o caminho da libertação, é o que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, que diz: e eu tenho certeza que ele me conduzirá salvo até o seu reino. Como salvo, Paulo? Naufrágio 2 vezes, apedrejado tantas vezes, açoites, falsos irmãos, lutou com feras, sua cabeça foi cortada e você é salvo do quê? Eu imagino o apóstolo Paulo respondendo: salvo de mim mesmo, salvo de autocomiseração, salvo de vitimismo, salvo de necessidade de ser honrado, de ser amado, reconhecido. É. Isso é liberdade de verdade. Liberdade é fazer aquilo que eu não quero e fazer com alegria. Então, eu tô mexendo na mensagem, nem era o centro disso, mas Jesus vai conduzindo. Aqui não acontece, só lá em Curitiba, a gente está em Pinhais, mas lá em Curitiba acontece. A gente precisa de gente para servir em tal lugar. O que você acha de você servir, irmão? Não é meu chamado, pastor. Obrigado pelo convite, mas é arrumar as cadeiras, esse negócio não. Mas se o pastor der oportunidade, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar. Tá? Deixa eu te falar um negócio. Se você só serve naquilo que você gosta, você não está servindo ninguém além de si mesmo. Eu não estou dizendo que você não pode servir no que você gosta. Mas se você só está disposto a servir no que você gosta, você não está servindo ninguém além de si mesmo. Pronto. O que precisa ser feito? Como eu posso abençoar os meus irmãos? Como eu posso me entregar por eles? Como eu posso demonstrar que amo a Deus amando os meus irmãos? Esse é o princípio de Cristo. Naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome nós fizemos um monte de coisa. Aí Jesus fala: mas para mim não foi. O que foi para mim? Eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava preso e enfermo, você foi me visitar. Quando você fez os meus pequeninos, você fez a mim. Não, eu amo a Jesus. Rafa, eu amo servir a Jesus, mas com fulano de tal não, me troca de equipe. Não, eu tenho uma ideia maravilhosa, eu vou resolver seu problema, irmão. Não, vai solucionar todos os problemas. E se você convertesse? Não, como assim não? Eu sou batizado. Não, meu pai foi pastor. Não interessa. Você pode estar enraizado em Cristo, mas construindo de palha isso aí. E você está construindo de palha, o diabo vem e sopra rapidinho. E a sua casa edificada sobre areia, quando vem a tempestade, cai mesmo. Então, queridos, é possível crescer. Em Romanos 12, 3, o apóstolo Paulo fala: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense cada um com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Ah, olha aí, pastor, está se contradizendo. Segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Claro, pergunta: Deus repartiu uma medida de fé a cada um como Ele quis ou como cada um tinha capacidade de corresponder? O apóstolo Pedro estava quando eles fazem uma pergunta para Jesus. Eles perguntam para Jesus em Lucas capítulo 18. Jesus fala sobre o perdão e eles falam: Senhor, aumenta-nos a fé. E a resposta de Jesus é: eu não faço isso não. Não foi exatamente assim que ele disse, mas ele disse. Ele respondeu: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês poderão dizer a esta moreira, ou em outros evangelhos, a este monte: lança-te ao mar, e ele obedecerá. O que Jesus está falando? Senhor, aumenta-nos a fé. Faça com que nossa fé cresça. E Jesus responde: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, que é menor das sementes, mas pode se tornar maior dos hortaliças, o que ele está dizendo é que uma semente de mostarda tem mais poder, tem mais potencial do que uma montanha. Porque uma montanha, apesar de ser imponente, ela não pode crescer à sua medida e estatura. Mas uma semente de mostarda, apesar de ser a menor das sementes, tem o potencial e a capacidade de crescer. O que Jesus está dizendo é: eu não aumento a fé de vocês, vocês que a farão crescer. O apóstolo Pedro estava quando Jesus ensinou isso, e é por isso que ele escreve na sua segunda carta, no capítulo 1, do versículo 3 em diante. Ele diz: portanto, amados irmãos, que pelo seu divino poder Deus nos concedeu tudo o que precisamos para viver uma vida de piedade e plenitude. Repete comigo: Deus concedeu tudo o que precisamos. Acabou. Uma vida de piedade e plenitude. Para que sejamos o quê? Co-participantes da sua natureza divina. Você quer saber o seu propósito? Romanos 8, capítulo 28 e 29.
Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é o seu propósito individual, são chamados segundo o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? O 29 explica: os que de antemão conheceu, este mesmo predestinou para serem conformes seu Filho Jesus, a fim de que ele seja o primeiro de muitos irmãos. Está comigo? Se você quiser saber o seu propósito, é só um: é ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Bom, e a igreja é o processo ao qual nós estamos sendo forjados para isso. Mas o apóstolo Pedro diz que pelo divino poder, ele nos concedeu tudo o que precisamos para viver uma vida de piedade e plenitude do seu Espírito, para que sejamos co-participantes da sua natureza divina. Termina aí? Não. Ele diz: portanto, amados irmãos, presta atenção nisso aqui, muito importante. Buscai diligentemente acrescentar a sua fé, ou seja, fazê-la crescer, com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque essas coisas existindo em vocês e em vocês aumentando, farão com que não sejam nem nativos, nem frutíferos, no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Rafa, qual é o resumo dessa mensagem? Nosso Deus mede. E Ele mede os adoradores, não para reprová-los, mas para poder comprovar a medida que tem capacidade de receber da porção da sua glória, da sua virtude, do seu caráter. Como crescemos? Quando o peso da glória de Deus nos expande. Mas também posso trazer 3 princípios aqui, eu não tenho tempo, eu tenho 4 minutos para você depois na sua casa pensar nisso. Eu tenho um filho de quase 5 anos, o Daniel. O Daniel, meu filho de quase 5 anos, ele não cresce pelas roupas que eu compro, nem pelos brinquedos que eu dou para ele. Ele cresce por 3 princípios básicos: pela qualidade, quantidade e frequência de alimento que eu alimento. Então, se eu der para o meu filho só miojo e Toddy, ele vai crescer, mas ele não vai atingir a maturidade máxima do que ele poderia do crescimento. Vai faltar vitaminas e suplemento. Qualidade, quantidade e frequência. O problema é que a gente quer crescer em fé, mas a gente alimenta o nosso espírito com um sanduíche frio uma vez por semana. É quando o povo abre a Bíblia no domingo ou no sábado. Ah, Rafa, bota a mão na minha cabeça, eu queria memorizar a Bíblia igual você memoriza. Irmão, eu tenho déficit de atenção. Brabo. Pergunto para os meus discípulos e minha esposa. Para mim talvez seja mais difícil do que você. Mas, cara, eu amo isso aqui. Você precisa amar isso aqui. Você precisa comer isso aqui. Você precisa mergulhar nisso aqui. Você precisa meditar nisso aqui. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Será como um homem plantado junto a ribeiros de águas correntes, que dará fruto no tempo certo e tudo o que fizer prosperará. Não só isso, o seu alimento não é só a palavra, não é só os cultos, não é só a cela, é o seu meditar, é o seu devocional, é o seu tempo de oração, é o seu tempo de intimidade com Deus. Meu filho Daniel, ele também não cresce só pela quantidade, frequência e qualidade de alimento, ele cresce pela quantidade, frequência e qualidade de exercício físico. Ele precisa brincar. Se ele ficar confinado, ele também, por mais que coma saudável e bem, ele não vai desenvolver sua capacidade motor, o seu crescimento. O que é exercício, Rafa? Não é só você saber isso aqui e ter de memória, é você viver isso aqui. É você buscar se colocar na presença de Deus e falar: Senhor, eu sou pó. Tua palavra diz que o Senhor lembra que eu sou pó. Não abandone as obras de suas mãos, me processa, trabalha em mim, arranca do meu coração, me transforma, muda minha mente. Abre seu coração em discipulado. Viva uma vida de vulnerabilidade. Renda contas. Ninguém é anjo. A gente é homem, mulher, é carne e osso. A gente tem debilidade, a gente tem fraqueza, a gente tem problema. Isso é exercício. É colocar em prática as faculdades que recebemos de Cristo Jesus. E terceiro, meu filho cresce pela quantidade, qualidade e frequência de descanso que eu dou para ele. Tem hora para dormir, tem hora para tirar soneca, tem hora para acordar. Ah, não, de qualquer jeito. Beleza, mas ele não vai atingir a capacidade máxima de desenvolvimento do crescimento dele. É no sono que o GH é liberado, o hormônio do crescimento. É quando dormimos. E o que é descanso espiritual?
É ter certeza que eu não estou cumprindo meta gospel, que eu não estou fazendo a força do meu braço para ser reconhecido ou Deus me amar mais. Não tem como Ele me amar mais. O que eu quero é receber mais da sua glória e sua virtude, primeiro, para agradá-lo mais. Senhor, eu quero tudo que o Senhor tiver para mim. Eu quero conhecer os desejos mais profundos do seu coração. Eu quero compartilhar contigo o benefício de ser coparticipante da sua natureza divina, coparticipante do seu ministério, cooperador da sua obra. Eu quero te agradar em tudo, eu só tenho essa vida para viver. E porque todos aqueles que se encontrarem comigo vão se encontrar com Ele. Por último, Hebreus capítulo 5, no versículo 12, o autor de Hebreus repreende os hebreus, dizendo: pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. O que ele está dizendo era esperado que nesse tempo vocês tivessem amadurecido, mas não amadureceram. Significa que tem coisas que eu não vou poder explicar para vocês. Gostaria de falar sobre o sacerdócio de Melquisedeque, mas não vai dar para falar. Cara, eu tenho vontade de entrar no livro e dar nos Hebreus. Eu queria saber o que o autor escreveria sobre Melquisedeque, mas ele não escreve. Por quê? Porque eles não tinham capacidade. Uma das frases mais tristes da Bíblia é Jesus, em João 16, nas últimas instruções, dizer aos seus discípulos: muita coisa teria para vos dizer, mas vocês não suportariam. Ananias e Safira morreram porque quiseram o peso de uma glória que não tinham capacidade de suportar. Barnabé, antes deles, entregou com generosidade de coração o que tinha. Pedro fala: o terreno era de vocês, o dinheiro era de vocês. Por que mentiu o Espírito Santo? Que eles queriam o peso da honra, não viver no nível que Barnabé tinha vivido. Percebe o perigo? Sabe o que é maravilhoso o crescimento? É o seguinte: meu filho Daniel, se ele... Imagina que eu meço todo ano ele, e com isso eu concluo. Eu coloco ele na parede lá, eu faço uma medição, e aí com 8 anos eu percebo que o Daniel está 2 riscos abaixo do último ano. Eu ia ficar muito preocupado. Eu ia pegar ele, levar no médico e falar: doutor, o meu filho está com algum problema porque em vez de crescer ele está diminuindo. E eu queria que você entendesse isso. Não existe inércia espiritual, não há como estar estagnado espiritualmente. Ou nós estamos avançando ou nós estamos retrocedendo. Não tem como. Não existe. Doutor, meu filho, em vez de estar crescendo, ele está diminuindo. A pergunta que eu vou fazer para você é: o Daniel vai deixar de ser meu filho? Sim ou não? Eu vou deixar de amá-lo? Sim ou não? Mas sabe o que vai acontecer? Ele vai deixar de receber roupas novas. Se você ler sua Bíblia em 1 Samuel, a mãe de Samuel, Ana, diz que de ano em ano levava uma roupa, ela tecia uma roupa de linho fino para o seu filho todos os anos e levava para ele. Eu poderia perguntar: Ana, como é que você sabe qual é o tamanho que vai estar Samuel daqui a um ano? É como se ela dissesse: eu sou mãe, eu sei o tamanho que eu espero que meu filho esteja. Eu não sei você, mas eu quero crescer tanto, eu quero aumentar tanta capacidade da medida, que quando Deus se encontre comigo na próxima estação, Ele diga: Rafa, aqui está a vestimenta justa à medida que eu esperava encontrar você e você foi encontrado. Vestimenta fala sobre autoridade para um novo tempo. Fala Deus delegar novas coisas, eu quero isso. Essa é uma mensagem de ânimo, sabe por quê? Porque mesmo talvez que você se sinta estagnado ou diminuindo, há esperança para crescer. O Espírito de Deus está em você. Precisa alimentar-se, exercitar-se, descansar, sabendo que é a graça dele que dará o crescimento. Mas nós, como diz Pedro na sua segunda carta, devemos diligentemente buscar o crescimento. Essa medida é alcançável. Você recebe essa palavra, amém? Por que Deus desejaria derramar mais? Porque o coração dele é dadivoso e generoso. Ele preenche tudo em todos. Parábola dos convidados da ceia: Senhor, ainda há lugar, força-os a entrar para que minha casa esteja cheia.
Isaías capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, viu sentado o Senhor sentado num alto sublime trono, a ordem de suas vestes cobria todo o templo, serafins voavam sobre o seu trono, tinham 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, com as outras 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esse é o coração de Deus, é encher todas as coisas. Ah, se você soubesse como Deus queria derramar sobre a sua vida do caráter, da virtude, da glória dele. Mas Ele está esperando a gente crescer, amadurecer, expandir. A oração de Jabes: se o Senhor largasse as minhas tendas, não é muda minha mãe, não é muda meu pai, não é muda meu pastor, não é muda meu chefe, é se o Senhor largasse a minha tenda, se o Senhor me expandisse, se o Senhor colocasse sua mão sobre mim. Então, a Bíblia diz, Deus ouviu a oração de Jabes e foi o mais ilustre dos seus irmãos. Último versículo, eu prometo, Lucas capítulo 6. Esse é o coração do nosso Deus. Jesus fala para eles sobre perdoar. Mais uma vez, eles dizem: Senhor, é muito difícil. Aí Jesus fala: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Boa medida. Presta atenção comigo, olha o coração de Deus. Deus quer dar uma boa medida. O que é uma boa medida? Imagina um saco comigo. O que seria uma boa medida? O que você acha que é uma boa medida? Vamos, tá terminando, gente. Você vai almoçar daqui a pouco. O que é uma boa medida? Bastante? Se alguém chegasse e falasse: no final do culto eu quero te abençoar, eu quero colocar gasolina no seu carro, o que é uma boa medida para você? Enche tudo, irmão. Se sobrar, joga no vidro, joga tudo. Boa medida é até a boca, é até a tampa. A Bíblia diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Boa medida, é até a boca. Glória a Deus, termina aí não. Ele fala recalcada. Você sabe o que é recalcada? É isso aqui, ó. Por que alguém pisaria dentro de um saco que já está cheio? Aí a gente fala: Deus, por que você está esmagando? É porque eu quero encher mais. Eu quero colocar mais do meu caráter, da minha virtude, do meu coração. Boa medida, recalcada, sacudida, para ver se tem alguma coisa que ainda não está pegada como deveria estar pegada. Abalando as estruturas daquilo que não está enraizado direito. Termina aí. Não, qual é a última parte? Transbordante. Meu Deus! Você não falou que Deus não desperdiça nada? Pois é porque quando transborda não é para desperdício, é para partilha. Não tem só para mim, glória de Deus e vida de Deus, vida de Cristo, tem para você, tem para você, tem para você. Então todo mundo que se encontrar comigo vai se encontrar com Jesus. Porque eu sou alguém que estou sendo processado, expandido, eu estou sendo alargado por Deus para que Ele derrame mais da glória dele. Está comigo, amém? Coloque-se de pé então nessa manhã, nós vamos orar. Que essa mensagem seja uma mensagem de ânimo para você. Porque o propósito de Deus é que sejamos, como diz Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, que ele diz: porque ele deu uns por apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, segundo a justa cooperação de cada parte. Para quê? Para que com a justa cooperação de cada parte, cheguemos à plenitude, à estatura do varão perfeito. Ele está medindo os seus adoradores para encher com a sua glória, mas o desejo é que todos nós, na justa contribuição disso, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo Jesus, para que Ele seja tudo em todos. Se você puder fechar os seus olhos, e nessa mensagem você fazer uma autoanálise e receber uma análise do alto.